Olha, quando a gente pensa no mundo antigo, a primeira imagem que vem na cabeça é, quase sempre, a de pessoas escravizadas construindo as pirâmides, né? Mas será que era só isso? A história é bem mais complexa. Vamos dar uma olhada em como o trabalho realmente funcionava e o que moldou essas civilizações. É muito comum a gente pensar que, naquela época, ou a pessoa era livre ou era escrava. Ponto. Mas a realidade do trabalho era, na verdade, um espectro, sabe, com várias tonalidades. E entender essas diferenças é o que nos ajuda a sacar como essas sociedades funcionavam de verdade. Então, vamos começar pelo mais óbvio, o que todo mundo conhece, a escravidão. O que definia a escravidão, e que era a parte mais brutal de tudo, era essa ideia de que um ser humano podia, legalmente, ser propriedade de outro. Uma coisa. E esse é o ponto-chave, sabe? Para a lei da época, uma pessoa escravizada não era uma pessoa. Era literalmente um objeto. Uma propriedade que podia ser comprada, vendida, trocada, igual um animal ou uma ferramenta. Essa perda de controle sobre a própria vida era total. Pensa bem, uma pessoa virava escrava se fosse capturada numa guerra, se tivesse uma dívida que não podia pagar, ou, o que é mais triste ainda, simplesmente por nascer, se os pais já fossem escravos. Não tinha direito legal nenhum, só deveres. Faziam qualquer trabalho que mandassem, podiam apanhar, ser mortos, e essa condição passava de pai para filho. O filósofo Aristóteles chegou a chamar as pessoas escravizadas de instrumentos animados. É bem pesado. Ok, agora vamos para um outro sistema que muita gente confunde com escravidão, mas que é bem diferente na real. A servidão. A grande sacada aqui não é ser dono da pessoa, mas sim a ligação dessa pessoa com a terra. A diferença fundamental é essa, olha só. O servo não era a propriedade de alguém. Ele estava, por lei, preso à terra onde trabalhava. Era como se ele fizesse parte da propriedade, do terreno e não do dono do terreno. Então, apesar da vida do servo ser cheia de obrigações, a condição era outra. Eles não podiam ser vendidos e mandados para longe da terra deles. Eles viviam ali, com as próprias famílias e em comunidades. Em troca do trabalho e de parte da colheita, recebiam proteção do senhor da terra. Um exemplo famoso são os ilotas de Esparta. Eles não pertenciam a um espartano específico, mas à terra do estado espartano. Ou seja, não eram objetos, mas estavam presos àquele lugar. E aí, a gente chega na terceira categoria, que é a que mais se parece com o que a gente conhece hoje como trabalho. O trabalho livre. Aqui, a palavra-chave é escolha. Quem era trabalhador livre não era propriedade de ninguém e nem estava amarrado a uma terra. Tinha a liberdade de negociar, de decidir para quem trabalhar. Claro que essa liberdade tinha seus limites, como a gente vai ver, mas a base era essa. A gente está falando aqui dos artesãos, dos comerciantes, dos pequenos donos de terra. Eles eram o motor da economia das cidades. Recebiam pagamento em moeda ou produtos, podiam mudar de profissão, se mudar de cidade e até se organizar em associações, que eram tipo os primeiros sindicatos. Mas livre não queria dizer igual para todo mundo não. Ainda existiam várias restrições por causa de gênero, origem, status social e, claro, todo mundo pagava imposto. Beleza, agora que a gente viu cada um, que tal colocar tudo lado a lado para a comparação ficar bem clara? Olha só como essa tabela deixa tudo mais fácil de entender. Repara na diferença brutal no status legal. De um lado, uma propriedade, um objeto. No meio, uma pessoa com obrigações. E na ponta, um cidadão livre. E a mobilidade também. A pessoa escravizada podia ser vendida para qualquer canto do mundo. O servo não podia sair da sua terra. Já o trabalhador livre, esse podia ir e vir. E aqui a gente mata a principal dúvida, a confusão mais comum. Uma pessoa escravizada era propriedade de uma pessoa. Um servo estava ligado a uma terra. Uma coisa é ser de alguém, outra é ser de um lugar. Faz toda a diferença. Entender isso é essencial, porque foram esses sistemas que juntos foram o motor da economia antiga. Foi a mão de obra escrava que ergueu as pirâmides, sim, mas foi também o trabalho livre dos artesãos que construiu o Partenon em Atenas, por exemplo. Foi essa mistura que formou a base dos grandes impérios. E essa viagem pela história do trabalho antigo acaba trazendo uma pergunta para a gente hoje. As correntes e a obrigação de ficar na terra acabaram, mas o que significa de verdade ter liberdade no trabalho hoje em dia, no mundo com tantas novas formas de dependência econômica aparecendo o tempo todo?